que tem debaixo aí dessa toalha, Hugo, e saber o que você está inventando aqui na Bahia de Vitória. E depois nós vamos ouvir da doutora Alice como que está a Petrobras aí, quais as projeções da Petrobras para os próximos anos, e falar também sobre descomissionamento, né? Porque tudo que monta tem que desmontar, né? Então a Petrobras, mais do que ninguém, tem todas as informações aí do que vai acontecer e qual a previsão aí desse mercado. Então, o tema do nosso encontro hoje é descomissionamento e petróleo. Petróleo e descomissionamento. Passo a palavra, então, para o Hugo Marques, que é o nosso diretor de Negócios Internacionais do CDMEC e superintendente do Porto Nova Holanda. Bem-vindo, Hugo. Bom dia, pessoal. Eu acho que não vai precisar fazer o striptease que eu costumo fazer para chamar a atenção de vocês, né? Bom, vou tirar aqui, vamos começar com isso, depois eu queria que você já colocasse a apresentação. Essa é a maquete do que nós intencionamos fazer se formos autorizados ali em Vila Velha. Depois vocês podem ver de perto. Pode entrar com a apresentação? Vamos tentar ser rápido. O que é o Nova Holanda? É o próximo polo de descomissionamento offshore do Brasil. Essa é a nossa intenção. Ele é um terminal especializado em descomissionamentos. Finalmente, esse tema caiu agora na rotina da discussão empresarial do Espírito Santo e do Brasil. Descomissionamento já é um tema muito bem tratado na Europa, nos Estados Unidos, há quase 80 anos. Eu tive a oportunidade de desenvolver muito esse tipo de atividade no Golfo e vi como também é feito na Europa. No Brasil, agora, estão chegando as plataformas que foram instaladas nos anos 80, nos anos 90, chegaram ao fim da vida útil. Não consegue mais seguro, não vale a pena recuperar. E por uma questão ambiental, porque a atividade de descomissionamento é uma atividade ambiental, nós temos que dar cabo dessas estruturas. Para isso, nós temos os melhores. Eu vou começar apresentando aqui o Albertoni. Albertoni é ex-presidente do IEMA, ex-diretor técnico, ele está no nosso time. Tenho ali o Alan é o nosso Relações com o Governo, Relações Institucionais. Temos o Vinícius, que é o nosso marketing. Deixa eu ver quem mais aqui. Temos os nossos sócios, que é o Tiago, eu queria que ele se apresentasse, e a Bruna. Cadê a Bruna? Bruna está ali. O Tiago e a Bruna são filhos de um dos criadores desse porto, que eu tive o prazer de trabalhar junto, conhecer, e eu queria nesse momento até lembrar bastante o seu pai. Ele foi o criador original há 20 anos atrás, mais basicamente isso. O Bernardo foi um grande amigo, ele conseguiu a primeira licença de instalação, nós estamos agora no processo de renovação da licença, que acreditamos com o apoio do Estado, que se empenha bastante, acreditem nisso, o Estado tem lutado bastante, e eu diria que essa luta é uma luta apenas institucional, porque ela necessita ser travada mesmo. Por volta de outubro, novembro, eu acredito que nós vamos ter a licença pronta, que é a licença de instalação. Dá sequência, por favor? Tem as ressalvas que a gente sempre coloca, né? Eu queria que apagassem a luz. Poderia apagar a luz que está por aqui? Nessa parede aí. Isso. Pode passar. Pode continuar. O negócio de descomissionamento, gente, já teve o primeiro grande descomissionamento que aconteceu no Brasil, foi de Cação, ali na costa de Linhares. Quem fez foi uma empresa, foi um consórcio, na verdade, Triunfo, a empresa Mars dos Estados Unidos. Eu conheço muito bem a Mars, trabalhei com eles no Golfo. É uma empresa americana, eles tinham os equipamentos adequados e foi a retirada de algumas pequenas plataformas da Petrobras. Pode continuar. Como nós temos muita exploração de petróleo na costa do Sudeste, Espírito Santo e Rio, tem muitas estruturas marítimas que vão chegar ao fim da vida útil. Aqui é apenas uma demonstração, essa apresentação vai estar disponível para vocês lá no CDMEC, para quem quiser também. Pode passar? A logística nos favorece aqui no Espírito Santo. Nós vamos estudar um caso rapidamente ali. Nós estamos muito próximos das plataformas que vão ser descomissionadas, já tem quase, se eu não me engano, 39 plataformas registradas com PDI, registrada e aprovada em ANP. A grande maioria é da Petrobras, né? Mas nós temos também de operadores europeus, inclusive 2 americanos. Pode continuar. A Bahia de Vitória é muito propícia a fazer isso. Nós analisamos bastante outros cenários, mas entendemos que há espaço, há condição técnica de fazer um porto especializado de descomissionamento ali onde está marcado. Essa lâmpada aqui podia ser apagada também, se possível.
Isso, bem na entrada da Bahia ali, aquela chama a Pedra do Jaburuna, né? Que fica entre a Ilha das Cobras e a Escola de Aprendizes de Marinheiros, bem do outro lado da Bahia, para quem está aqui na Praça do Papa. Pode continuar? A infraestrutura da Grande Vitória é extremamente propícia para a gente desenvolver qualquer atividade na área de petróleo. Tem um complexo portuário industrial bem desenvolvido, a indústria metalmecânica é muito forte, a educação e informação também é uma característica, né, bem positiva. Temos a rede de saúde e hotelaria, temos o transporte aéreo estratégico e temos o apoio governamental, que é fundamental. Esse Estado, nós temos operações em outros lugares, no Brasil e no mundo, e aqui o Estado, as forças políticas se mobilizam bastante para que a gente possa desenvolver essa indústria. Pode continuar? Vitória está num raio de 1.000 quilômetros, a gente chama atenção disso. Por quê? Porque a sucata que vai ser gerada no descomissionamento vai para as siderúrgicas. Nós temos muitas siderúrgicas nesse raio de 1.000 quilômetros, a partir de Vitória. Pode continuar? Essa aqui, mais ou menos, é a região escolhida, eu não sei se você consegue se localizar. Aqui, nesse ponto, gente, foi tirado pedra para fazer os pilares da terceira ponte. Então já houve uma extração ali. Sena, bem-vindo, você está bom? Também a própria empresa tem outras áreas também, áreas de suporte, que estão na região ali de Vila Velha, né, aquela que segue, se eu não me engano, não é Serafim de Aranhas, é Darli Santos. Então tem áreas de apoio que podem nos atender ali. Pode dar continuidade? As oportunidades para esse porto é o descomissionamento, que é a nossa principal, mas também podemos fazer lá fabricações de módulos. Nós temos condição de fazer lá 24 módulos simultaneamente. Eu me lembro que eu fiz módulos no Rio, pela Imetame, e o porto só podia fazer 2, lá no Porto do Caju. Nós ali vamos poder fazer 24. Também tem, a gente chama de economia circular, que a gente vai poder fazer muita coisa nessa área. Podemos fazer também instalações das nacelles, produtores de energia eólica, e podemos também atuar como supply base. Pode continuar? O layout é mais ou menos esse aí, e é o que está aqui mais ou menos na maquete, que vocês vão ver depois. Pode continuar? As aprovações regulatórias estão bastante avançadas, nós estamos finalizando o último aqui, que é a da SEAMA, mas nós já temos do Patrimônio da União, da Marinha do Brasil, da Capitania dos Portos, da PMVV, que é a Prefeitura Municipal, e estamos trabalhando agora no SEAMA e EMA. Pode continuar. Então, esse é um resumo do estado atual das licenças. Isso vai estar disponível para todos vocês, viu, gente? Pode continuar. Bom, o Nova Holanda Saldo de Conde tem umas dimensões, ele tem dos atracadores tem 345 metros, bem de frente para o canal da Bahia, com um calado permitido de 10,5, lembrando que o canal hoje está com 13 metros. Nós temos também um outro berço B com 255 e o calado vai ser para 8,5. Exatamente o ideal para plataformas. A área principal dá 94.700 metros quadrados, que é essa área toda que vocês estão vendo aqui. Nós vamos ter 148 mil preservados, lembrando que esse morro todo pertence à empresa. Nós vamos ter um edifício administrativo, um centro de comunicações, um L-ponto. O L-ponto eu queria chamar a atenção de vocês um pouquinho, porque é fundamental. Nós temos já negociações em curso com os clientes que usam helicóptero o tempo todo, que é o caso da SBM e da BW. Então, eles nos pediram L-ponto. Enfermaria e centro de treinamentos, um refeitório para 275 pessoas, no pico. Quando estiverem 2 plataformas sendo descomissionadas, nós podemos estar lá com 275 trabalhadores. A planta de geração de energia, nós vamos ter um porto totalmente sustentável, ela vai usar Singás, ela vai gerar Singás, e o Singás vai ser usado para gerar energia elétrica. Vamos ter uma oficina de manutenção e a balança rodoviária. Com relação à navegação, está ali a carta náutica. O canal de acesso para nós é contado pela Marinha com 3,5 milhas náuticas, largura de 120, nós podemos até assumir isso tudo. O calado hoje, para acesso para nós, de 12,5. As marés, o Porto Abrigado. Gente, quando a gente fala em descomissionamento, nós temos um grande concorrente, que é realmente as instalações em Frederikshavn da Mars. É bom lembrar que lá 2 meses por ano está nevado, não pode fazer nada. Nós não temos neve no Espírito Santo, pelo menos me ocorreu que nós não temos, né? Então, o nosso porto vai funcionar 99,7% do tempo. Tá? O nosso melhor concorrente, que é hoje realmente o Porto de Frederikshavn, lá tem 5 plataformas sendo descomissionadas, plataformas brasileiras, inclusive a Capixaba. Os ventos aqui praticamente são inexistentes, e a precipitação anual é maravilhosa, né?
5 milímetros no pico de setembro e novembro. Pode continuar? Aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, por que o Porto Nova Holanda se faz necessário? Eu tratei exatamente desse caso. Nós fizemos, quando a Capixaba estava para ser descomissionada, eu fiz a proposta para fazer o descomissionamento em Barra do Riacho. Ganhei a concorrência, junto com a SBM, com 84 milhões e 700 mil dólares. E perdi. A concorrência nós ganhamos tecnicamente, mas a SBM decidiu, nos deu tempo, nos deu 6 meses para nós acharmos outro porto. Porque naquele momento a área era da Codesa, ela estava para ser privatizada, e o novo dono preferiu não dar continuidade no projeto. Então nós procuramos o Brasil inteiro e não achamos outro local. Veio a Mars, ofereceu 104 milhões, olha que nós oferecemos 87 milhões e 700 mil dólares, a Mars pegou o serviço por 104. Então ela passou da gente, ela era a segunda colocada na concorrência. Mas a SBM ainda gastou 18 milhões e 300 mil dólares no frete. Imagine quanto que a SBM então pagou a mais, porque nós não tínhamos infraestrutura portuária para colocar a Capixaba. Então é o que está sendo resumido ali. Eu conheço bem o caso, conheço muito bem a SBM, trabalhei com a SBM muitos anos nos Estados Unidos e na Europa, sei das necessidades deles. Hoje, literalmente, posso falar isso com tranquilidade, eles estão meio que desesperados onde vai colocar tanta plataforma. E não são só eles. Nós não temos infraestrutura portuária no Brasil para absorver tamanho número de descomissionamentos que virão nos próximos 20, 30 anos. Pode continuar? O investimento no Nova Holanda é um investimento considerado baixo. Hoje nós temos um CAPEX de 156 milhões de dólares. Isso dá hoje de 116 milhões em obras. E eu acho curioso que hoje, por exemplo, nós fomos abordados por uma outra grande empresa querendo participar do evento, mas não deu tempo. Porque eu acho que não tem hoje uma carteira de investimentos tão disponível, tão boa, quanto 116 milhões de dólares para obras. 40 milhões são nas aquisições. Nós vamos poder fazer ali 2 plataformas, uma com média de 70 mil toneladas e outra com 45 mil toneladas. O retorno de investimento, nestes casos, nós projetamos para 5 anos, ele é fantástico, ele vai de 1,47 anos, ou seja, depois de 1,47 anos de início de operação, todo o investimento já está recuperado. Não tem negócio de quem quer que esteja nessa sala, nem da Petrobras, que lida com venda de petróleo, que dá um retorno de investimento tão rápido. Tá certo? Se alguém tiver interesse em saber como que nós chegamos a esse número, nós temos um plano de negócio bem detalhado, são 79 páginas, vamos ter condição de dividir isso. Pode continuar? Aqui que está o interessante para os capixabas. O Fausto reclamou, não sei se vocês perceberam, de que tem empresa aqui que não está contratando capixabas. Nós temos ordens dos investidores que estão aqui conosco, dos donos, né? Nós temos que contratar capixabas. De alguma forma, nós temos que apresentar isso. Não é isso, Tiago e Bruna? É isso aí. Vamos lá. Não, volta um pouquinho. Pacote de contratações. Nós temos alguns pacotes. Os detalhamentos vão ser feitos em dezembro, então logo a licença esteja na mão. Nós vamos ter um pacote de desenvolvimento da engenharia executiva, de obras, tecnologia da informação e o sistema de gestão para o OPEX. Também vamos ter a gestão terceirizada de projetos, empresas de gestão de projetos. Parece pequenininho ali, né? Pacote de contratações número 2. Só ali tem 416 milhões de reais. É ali que está o grosso. É ali que está a execução da obra. Só a cava de rocha, nós temos calculado ela na faixa de 65 milhões de reais. A cava de rocha. O que significa? Nós temos aqui grandes empresas de mármore e granito, que têm condição plena de fazer isso. Nós já levamos 2 empresas lá para analisar. E eles nos deram essa média de serviço para fazer a cava de rocha. Está ali, está o grande pacote. E as principais aquisições? Isso aqui vai estar lá na apresentação disponível para vocês. Vão ser guindastes, veículos, até uma ambulância, carros, equipamentos. Só aqui tem mais 86 milhões e 300 mil dólares. Tá? Desculpa, reais. Aqui já são em reais. Então, eu estimo que aqui, se tiver alguém querendo vender esse equipamento, podem começar a nos procurar. Tá ok? Pode passar? Essa aqui, a princípio, é a nossa equipe de gestão. Tem o Juliano Santos, ex-diretor Vale. Tem o Montovani hoje está residindo no Texas, deve mudar para cá. Ele é da área financeira. Temos a Leteia. A Leteia deve ser a nossa diretora de RH. Ela é ex-Vale, está ex-Imetame, né? O Albertoni, pessoa-chave nesse processo, lembrando a vocês que descomissionamento, ele é uma atividade ambiental. Está aqui
Robertoni. O Mauro Destre, ex-diretor Petrobras. O Brian eu conheço muito bem, ele está no Texas, trabalhou na Mars muitos anos, eu conheço o Brian há pelo menos 25 anos. Ninguém sabe mais de fazer descomissionamento afloat, que é o nosso caso, do que o Brian. Temos o Vinícius na área de marketing, que está aqui, e temos o William, que entende tudo de rigging, erguer carga na água. É o que a gente precisa fazer. Mais um, pode avançar? Então esse é o nosso contato, vai estar disponível para vocês. Eu queria agora, só para que vocês sintam um pouco, o filme. Você pode passar o filme? Vamos lá. Pode aumentar o som. É para vocês terem uma ideia de como é que vai ser a construção e a operação. Esse é o corte de rocha. A gente vai usar a mesma rocha para fazer o aterro hidráulico do porto. – 345 metros em um e 255 no outro, vocês estão vendo, mais do que suficiente para 2 plataformas. Essa plataforma é um simulacro da Ilhabela, pertencente à SBN. A outra plataforma é uma pequena de perfuração. É da BW Offshore. Muito obrigado. Eu queria apenas fazer uma correção numa fala de uma determinada pessoa, do Dr. Evaldo, do Hospital Evangélico. Doutor, o senhor vai me permitir. Por que ele está aqui? O comprometimento que nós temos com os armadores europeus, e até com os brasileiros também, com a própria Petrobras, mas no caso dos europeus nós temos percentuais que nós temos que aplicar em determinadas questões. Por exemplo, nós temos que aplicar 1,5% do contrato em questões de saúde local, da comunidade. Por isso que nós fizemos um pré-acordo com o Hospital Evangélico. Nós temos que aplicar 1,75% em ações educacionais para a comunidade. Quem paga isso, gente, na verdade não é nem o porto, é o cliente, né? Nós temos apenas que utilizar esses recursos e pagar. E é por isso que o Hospital Evangélico está conosco nessa empreitada. Assim como também estarão outras entidades públicas e privadas também, mas da área de educação, treinamento, capacitação. Então, ao todo, nós vamos ter que aplicar 3,75% em questões de educação ambiental, treinamento e saúde. Vocês sabem que um contrato de 84 milhões, eu dei o parâmetro, 84 milhões de dólares, isso dá quase 40, 43 milhões de reais por ano para saúde, educação, para essas questões ambientais. Então, nesse momento, ONGs vão estar presentes nesse processo. E aí nós vamos precisar buscar apenas seriedade. Ninguém, com todo o respeito que eu tenho pelas demais, que eu conheça, mais sério do que o Hospital Evangélico. O Hospital Evangélico, por exemplo, nós já estamos alinhados com o Hospital Evangélico. Ele deve receber o L ponto da Ilhabela, se nós conseguirmos o contrato, obviamente. Estamos caminhando nessa direção. Depois de amanhã eu já sigo para a Holanda para mais uma rodada de negociações. O L ponto vai seguir lá para o estacionamento do Hospital Evangélico.
Tá? Então essa é a nossa mensagem, essa é o nosso desejo. Obrigado por terem vindo. E se alguém precisar de alguma informação, nós temos um site que vai estar depois disponível para vocês. Basta acessar o site. Oi. Eu já passei aqui para o CDMEC também o nosso site. No site vocês vão poder entrar em contato, é tudo muito transparente. Nós vamos ter que assinar um NDA para mais informações mais detalhadas. Vamos também ter que fechar um acordo de não disclosure, ou seja, nós não podemos deixar esse NDA de fora, e também vocês vão ter que obedecer o nosso código de conduta. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado por terem vindo. Hugo, peraí, Hugo. Peraí, só um pouquinho. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês, que um projeto dessa envergadura aí é muito desafio, é um projeto de longo prazo, então você é uma pessoa resiliente. Estou te conhecendo já tem alguns anos, mas realmente eu fico empolgado. Eu sei que cortar essa rocha, colocar ali para fazer, é um desafio técnico e um desafio político também. Você tem que convencer muita gente a comprar a ideia do primeiro porto de descomissionamento do Espírito Santo. Isso não é pouca coisa, né? Então, você conta com apoio aí irrestrito do CDMEC. Inclusive, eu quero declarar o apoio aqui à criação da ABDS, que é a Associação Brasileira de Descomissionamento Sustentável. Então, o CDMEC, ele apoia essa iniciativa desde o comecinho. Você quer contar um pouquinho do que é a sua ideia da ABDS e o que ela pode se tornar? Gente, descomissionamento é um tema novo no Brasil, relativamente novo. Então, várias empresas que estão se mobilizando para se tornarem líderes ou participantes desse processo, dessa nova fase econômica que vem depois da extração do petróleo, que nós temos várias fases na extração, né? Se vocês pensarem bem, tem a sísmica, tem a licitação, tem preparação, tem um monte de coisa. Depois tem a fase de exploração. E depois da fase de exploração começa essa fase de descomissionamento de ativos. A Petrobras pode falar com mais precisão sobre isso, mas existe com certeza muito negócio e, desculpem a expressão muito simples, muito dinheiro envolvido. E o que acontece? Nós temos aí compromissos, né, com o governo, com as comunidades, a gente chama de stakeholders. E nada melhor do que você ter uma entidade que possa refletir, que possa traduzir de grupo, né, os interesses de grupo, e também atendendo em termos de grupo, na parte legal, não é mesmo, doutor? Dr. Dalla aqui, ele nos acompanha muito nisso. Transferir para a sociedade os desejos, né, das pessoas que estão envolvidas nesse processo de uma forma bem transparente, que é o que a gente usa mais, mas através de uma associação. Então nós temos aí várias empresas do Brasil que nos procuraram, tornando o Espírito Santo aí já um líder nessa área. Foi criada essa associação, parece que eu fui nomeado presidente da associação, não é isso? E nós temos aí então que avançar um pouco mais nesses assuntos setoriais. Envolvem grandes empresas do Brasil e vai ficar sediado aqui no Espírito Santo. Nós fizemos o possível para trazer para a sede do Espírito Santo, será aqui mesmo. A Associação Brasileira de Descomissionamento Sustentável. Eu queria até convidar quem quiser participar desse processo como associado, mesmo os que já são associados ao CDMEC, se associassem também, né, especialmente as empresas de meio ambiente, né, que essas serão certamente as mais tocadas nesse assunto, né, tem que aproveitar muita sucata. Gente, vocês querem um dado curioso? Hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar de mineração urbana. Vocês sabiam que numa plataforma dessa tem 12 quilos de ouro para ser minerado? Vocês sabiam que tem 815 quilos, eu estou usando os dados de uma plataforma, 815 de tungstênio? Vocês sabem quanto é que dá? 815 quilos de tungstênio de ouro dá 14 milhões de reais. De aço inox, você tem quase 4.000 toneladas. De cobre, você tem 1.150 toneladas de cobre em motores, em contadores e tudo mais. Para você minerar hoje na natureza 1.100 toneladas de cobre, você precisa de quase 400 vezes mais disso de minério de cobre. Então, quando você pega uma plataforma para descomissionar, com todo respeito, a gente costuma usar o termo, né, uma mina de ouro. É uma mina de ouro. Vocês não têm ideia como você pode tirar metais nobres ali, entendeu? Então, eu trabalhei com isso e sei que existe. Nós vamos ter que ter mais a segurança patrimonial lá no Pô do que a gente imagina. Gente, então era isso que eu queria passar para vocês sobre a BDS. Tá? Queria mostrar para vocês que existem muitas oportunidades vindo para o Espírito Santo, através da BDS, através do descomissionamento, através do atendimento em produtos e serviços para esse setor.
E com certeza nós temos toda a capacidade de liderar esse processo no Brasil. Se nós chegarmos realmente, que é o nosso plano, a ter 4 atracadores para plataformas, nós seremos o maior da América Latina. Tá certo? Não há hoje nenhuma outra estrutura capaz de ficar pronta em 2, 3 anos com 4 berços para atracação de plataformas para descomissionamento. Era isso aí. Obrigado. Pô, vai ser bem legal a gente atravessar a terceira ponte ali, ficar olhando para essa pedra e vendo a transformação dela ao longo do tempo. Muito obrigado, viu, Hugo? Foi excelente a apresentação. Só pode olhar com mais detalhes. Pois é, a apresentação do Hugo depois ela vai estar no blog e quem clicar lá vai ter acesso à própria apresentação, vai ter acesso ao vídeo integral de tudo que o Hugo falou e acesso a todas as informações. Quem quiser participar da BDS, é só vir no site, clicar em fóruns, vai lá em ABDS e participar. Aí você já entra em contato, a gente já entra em contato com vocês, já passa o estatuto, já passa todas as condições para poder nos ajudar nisso aí. Uma coisa que eu achei bem interessante é porque, de cara, vocês já definem que vai ter fornecedor capixaba. Isso realmente é diferencial. Inclusive, agora que a gente está passando uns problemas lá com a Samarco, por exemplo, que contratou mão de obra de Minas, né? Eu sei a razão disso, acho que sei. Eu sou capixaba, sou nascido e criado aqui em Santa Lúcia. Estou há 41 anos, resido nos Estados Unidos. Mas a minha vida fica sempre entre lá e cá. 6 anos de China, alguns anos de Europa, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu sou capixaba. No caso da Samarco, eu meio que entendo, a diretoria é toda mineira. Então eles têm compromissos lá, né? O pessoal da Metalvic sabe disso bem. Eles têm compromissos com aqueles que se formaram na Escola de Minas. Eu respeito, acho que tem toda a condição, mas eles tinham que olhar mais para os fornecedores capixabas. Eu sou capixaba. Eu sou bairrista. Os sócios são capixabas. Então nós vamos tentar botar capixaba nesse processo. Entendeu? Não é bairrismo, mas que a gente tem competência aqui. Entendeu? É isso aí, gente. Mas só completando. Parabéns, Hugo. Só completando isso aí, inclusive a gente teve até uma reunião com a Samarco na semana passada. A ideia é realmente a gente incentivar que existam mais fornecedores capixabas, né? E o PDF está aí para isso, para fortalecer as empresas capixabas, para que elas tenham mais condições de prestar serviço para as grandes indústrias. Muito obrigado. Agora eu queria uma pergunta para o Hugo. Hugo, você falou sobre o projeto, eu queria que você passasse um pouquinho mais em relação a prazo. Quando é que isso aqui começa? Qual é o prazo? Se der tudo certo, quando que termina? Quando é que a gente vai ver o primeiro navio atracado ali? E tem outra pergunta que o Dauro queria emendar nessa. É sobre essa questão dos berços, né? Como você falou de 2 descomissionamentos ao mesmo tempo, e aí tem uma capacidade de 24 módulos. É possível fazer as 2 plataformas de módulos ou é uma coisa ou outra, se for uma coisa ou outra, né? Exato. É um porto industrial. Então você ocupa conforme a demanda industrial, do uso industrial do porto. Mas prazos, nós estamos num processo de licenciamento bastante avançado. A expectativa, como o Estado está muito envolvido nessa questão, a expectativa é novembro, dezembro, né? Nós já temos os recursos em conta, 511 milhões de reais parados no banco, isso tem custo. Tá? Se der tudo certo, começamos as contratações em janeiro. Obras com os projetos executivos definidos em março, finalização em dezembro de 28. Atracação da Ilha Bela em dezembro de 28, se nós conseguirmos o contrato com a SBM. Mas se não conseguirmos, tem 2 plataformas na Namíbia, da Total, que devem vir para cá também. Uma na costa de Angola, que deve vir para cá também. Então tem um mundo de plataformas no Atlântico, aguardando esta infraestrutura e outras também. Né? Então não tem só, nós não fazemos um porto como esse pensando, desculpa a expressão, em meia dúzia de plataformas do Brasil. Nós estamos abordando o mundo para isso. Né? Eu trabalhei na Namíbia, trabalhei em Angola e vi o desespero. Lá é pior do que nós aqui. Tá? Falta mais porto lá do que tudo. Né? Eu sobrevoei algumas plataformas na costa da Namíbia, eles simplesmente afundam a plataforma. Mas hoje não pode mais. Eu sobrevoei lá em 2011. Né? E eles afundavam toda a embarcação, porque não tinha onde colocar. Isso não pode mais, especialmente quando o armador é europeu. Ele tem que atender normas europeias, tem que atender regulamento de Hong Kong, né? O arcabouço legal que precisa acontecer. O Dr. Dalla vai trabalhar muito nisso, né, Dr. Dalla? Ajudando aí a BDS, ajudando as petroleiras para poder encontrar uma legislação aplicável ao Brasil. Inclusive afeta até a questão do software. Né?
Tem software de gestão de descomissionamento na Europa, tem nos Estados Unidos, que são diferentes. Trabalhei com os dois. Mas não tem um software de descomissionamento para o Brasil. Sabe por quê? Porque nós não temos legislação para atender. Ele está com essa dificuldade. Ele tem excelente software portuário, de gestão portuária. Eu falei, você transforma isso para descomissionamento. Me dá aí a base legal. Ele precisa de base legal. É isso. Inclusive o CDMEC está aí junto com você, junto com a FINDES, com a BDS e tal, para a gente ajudar nessa parte legal, porque tem que ter uma legislação capixaba, já tem no Rio de Janeiro, também. Né? Capixaba ainda não tem, não. Mas vai ter. Vou passar para ela aqui fazer uma pergunta, mas Hugo, você esqueceu, falou sobre os testes de coluna. Isso, são serviços que nós podemos fazer, teste de coluna, teste de equipamento de fundo de poço, bombas. Eu participei de testes de fundo na Noruega, custavam $6 milhões para testar meia dúzia de árvores de Natal. Isso se faz em uma semana. Certificação de coluna. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com a Imetame comprando a primeira sonda terrestre da Imetame no Texas. Nós tivemos que fazer o reteste de toda a coluna lá, foram quase 40 carretas de tubo de perfuração. Eu fiz testes lá a $12 cada tubo, para vir a coluna certificada. No Brasil custa $130. Só tem uma base que faz ali no antigo Keppel Fells, em Angra dos Reis. Podemos fazer ali. A TTS, com quem nós já estamos conversando, que é a maior testadora e certificadora de colunas do mundo, ela provavelmente vai ter lá os 2.000 metros quadrados dela para fazer teste de coluna ali. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Apesar de nós termos uma área bastante considerável, se você usar para módulo, é módulo. Se você usar para desmantelamento de plataforma, nós fazemos a float. A float exige uma área um pouco maior, porque tem vários tipos de descomissionamento. Você faz o beach, né, que é aquela que literalmente você empurra numa rampa. Não será esse o nosso caso. Nós vamos cortando, aí fica só a canoa. Quando fica a canoa, você pega a canoa e joga em cima do pier com guindaste. Aí termina de cortar. Isso leva um pouco mais de tempo. Então não dá para ocupar. Dá para fazer, por exemplo, 2 plataformas e 10 módulos? Dá. A gente consegue distribuir, mas 24 não dá. 24 a gente vai ter que reduzir um pouco aí o uso para plataformas. Vamos lá? Bom, pensando num cenário perfeito em que a licença aconteça no tempo esperado, como que o Porto ele pretende abrir para os fornecedores capixabas se apresentarem a tempo, para a gente não ouvir aquela desculpa, eu não conhecia a sua empresa, eu não sabia que a sua empresa poderia ofertar esse tipo de solução. Existe algum calendário, alguma agenda que a gente possa estar te enviando as apresentações, fazendo uma agenda com você para que cada empresa possa apresentar a solução e fazer parte realmente e não só participar no susto, como acontece muito? Você pode fazer isso hoje. Então o site já está no ar, tem um regramento para se fazer isso, nós não somos uma empresa de capital misto, então a gente tem uma agilidade, eu respeito muito a Petrobras, participei de inúmeras licitações da Petrobras, mas no nosso caso é um pouco diferente. Você se apresenta, você diz do que você faz melhor. Seguro, por exemplo, eu estou vendo as amigas ali que mexem com seguros. Contratação de seguro, nós não vamos fazer licitação tão bruta. Nós vamos entender o que a companhia pode fazer. Nós temos quase 9 milhões para gastar com seguros por ano. Nós temos outras coisas, então aquilo é meio que irrelevante. Uma plataforma que nós vamos ter um contrato de $84 milhões e 700 mil, seguros não é uma coisa que nós vamos gastar tanto tempo assim. Claro, a gente precisa confiar na empresa. Precisamos enquadrar a qualificação, tem qualificação para fazer, tem a questão do termo de conduta, né? Que isso, o código de conduta é muito importante, mais importante do que vocês imaginam. A integridade da Petrobras é muito séria, eu sei, eu participei lá. O nosso não vai ser diferente. Se tiver uma manchazinha, eu não vou botar minha carreira por conta de problemas de integridade do nosso fornecedor. Então, nós vamos colocar isso bem claramente. Tem regra para isso. Mas o site já está aberto. Já pode se candidatar lá, já pode colocar o que você faz. Nós vamos marcar reuniões, vamos conhecer as empresas. Nós não fazemos diretamente licitações públicas. Nós fazemos conhecimento mútuo. Aquele número que eu coloquei, por exemplo, ali, muitos números vão entrar nesse projeto, que não vão ser colocados a público nunca. As nossas contratações não serão colocadas a público, né? Mas como é que vai ser isso? Vai ser desse jeito que eu estou te falando. Você se apresenta no site, entra no site, preenche uma ficha e nós vamos marcar um encontro. Especialmente na sua empresa, e não na nossa. Nós queremos conhecer quem é você. Nossa é aquela ali, ó. Né? Eu fiquei 6 anos na China, fui gestor de tecnologia da Vale na China.
coisa que eu mais fazia entre Xangai, Tianjin e Dalian era conhecer as empresas que forneciam para a Vale. Muitas, você sabe que a China é um desafio, eu adoro a China, mas tem muita gente que não é aquilo que diz ser. Então você tem que ir lá, conhecer se é aquela empresa mesmo, se ela produz aquilo mesmo, e é o que nós vamos fazer. E a Vale contratava direto, a Vale tinha regramento, e nós estamos espelhando muito na Vale, e é isso. Mais alguma pergunta? Sim, por favor. Mais uma última pergunta, tá? Porque já deu 10 horas. Tem que aproveitar essa onda aí do reporto, que é um incentivo fiscal federal, que promove um ajuste na aquisição de ativos, tais como trilhos, guindastes, drenagem, apoio também para o meio ambiente, e isso reduz em 7% a infraestrutura básica da área portuária. Tá certo? E também há um benefício maior ainda na aquisição desses equipamentos ferroviários, com a redução de até 25% dos valores. Então, as questões do IPI, PIS/COFINS, ICMS e outros tributos e contribuições, vale a pena uma passagem por aí para a redução de custo de implantação desse empreendimento. Doutor, o senhor foi na mosca, e é por isso que o senhor está no time. Não é à toa. A Petrobras, a Vale, as grandes empresas se beneficiam, e é normal, desses, tanto tem o Repetro na Vale, na Petrobras tem o Reporto, a Vale utiliza muito o Reporto. Eu fiz, por exemplo, uma recuperadora, RC2, na China. Ela custou 54 milhões de dólares. Ela está hoje ali dentro do Pátio Tubarão. Não teve nenhum imposto. E o pessoal brigava, né? Hugo, por que você não compra essa recuperadora aqui em São Paulo, na Bardella? A Bardella faz igual. O brasileiro faz igual. Mas, gente, vocês não pegam muitas vezes. A China requer reciprocidade. A gente vende 210 bilhões de dólares para os chineses. Nós temos que comprar deles. Senão, você não vende 210 bilhões. Então, essa é uma questão de reciprocidade. A Petrobras sofre muito com isso. Ela tem que comprar também de vários fornecedores por reciprocidade de mercado. Senão ela não exporta petróleo bruto. Eu sei disso. Então, gente, é isso aí. Mais alguma pergunta, estou à disposição. Quem quiser depois falar conosco, tem ali o telefone, o site, tá? Pode fazer mais uma ainda ou encerrou? Pessoal, a ideia é a gente sair daqui e ir para o coffee break, a gente vai ficar mais um tempo. Mais uma pergunta? Vai lá. Quando eu trabalhava em Macaé, eu estou um pouco por fora dos números, mas a gente tinha em torno de umas 150 plataformas, acredito, aqui no Brasil. Acredito que 20% desse número estejam beirando ali os 40 anos já de operação. Quando a gente entra com descomissionamento de uma plataforma antes de chegar o período, né, do descomissionamento, existem alguns incentivos fiscais. Nós teríamos concorrentes a nível Brasil para competir com esse terminal portuário por esses 20%? Temos. Tem uma concorrência que, a meu ver, preocupante para todas as infraestruturas portuárias que estão sendo planejadas como a nossa. Eu conheço muito bem essa empresa que eu vou comentar agora, né, que é a Mars. A Mars comprou um navio, prestem atenção, o desespero é tão grande, de falta de infraestrutura portuária para receber plataformas, e eu inspecionei esse navio lá em Galveston, no Texas. Ele, na época, ele se chamava Cabalo Marango. Ele é um navio descomissionador. Ele faz o descomissionamento no mar. Ele pode levar até 35 mil toneladas. Lembra que eu falei de uma plataforma que tem 75 mil? Ele faz o descomissionamento em 3 vezes. Ele atraca do lado da plataforma, corta tudo, bota ali dentro e vai embora para a siderúrgica americana. E aqui fica chupando o dedo. Então, essa é a nossa grande ameaça. Se a gente não correr atrás, gente, de termos infraestrutura portuária para receber plataformas, eu já sei que tem empresa aí, inglesa, que já ordenou outro navio como esse. Esses navios são fabricados na Croácia. É uma empresa que fabrica navios especializados. Ele leva, por exemplo, 399 homens. Tem 399 camarotes nele. Ele atraca ao lado da plataforma, corta ela toda em alto mar, bota ali, vai embora, volta depois. Dançamos. Por quê? Talvez atrasos. Você acha que quem, por exemplo, a Petrobras eu acho que seria mais difícil. Mas nós estamos falando de empresas europeias que estão enchendo o saco, estão assim, de saco cheio, vamos dizer, né?
Não tem infraestrutura portuária? Sabe quanto é que custa um navio desse? 180 milhões de dólares. Ele se paga com 2 plataformas. Ele cortar. Entendeu? Então, esta é a ameaça que nós estamos fazendo. Eu falei com a Marinha, já mandei correspondência, a BDS está trabalhando nisso. Isso tem que entrar o IBAMA, tem que entrar a Petrobras, tem que entrar todo mundo contra. Por quê? Porque o navio é de bandeira de Bahamas. Né? A plataforma é de bandeira de Bahamas, a Ilha Bela. Esse navio é bandeira americana. Nós não temos gerência sobre isso. São 2 ativos estrangeiros se comunicando entre si. Sabe quem perde com isso? O Estado do Espírito Santo. 90 milhões de CMS que vão para o espaço. Essa é uma ameaça. Bom. Pessoal, muito obrigado. Eu quero lembrar que os dois estão convidados ali para o nosso coffee break. Eu gostaria de, antes de terminar, só mencionar 2 pessoas aqui que são nossas colaboradoras. E a primeira é a Tatiana. Quero agradecer você, viu, Tatiana, pelo desenvolvimento do site, do CDMEC. Ficou muito bonito, não queria deixar de mencionar aí. E queremos continuar com você aí, até para os novos desenvolvimentos, balcão de patentes, etc. E também a Sandra Yara, que... Isso aí, a Sandra, ela é da Fornexus também, nossa parceira que está fazendo os filmes aí. Muito obrigado, viu, Sandra? Só queria mencionar vocês. E realmente eu não posso ter mais delongas, porque a gente já encerrou o horário, mas vamos lá para o nosso coffee break e conversar um pouco mais. Muito obrigado a presença de todos, tá?